Boa tarde, nós estamos no Laboratório Maker da Escola Ana Machado do Otoé. Nós somos do Polo de Altas Habilidades e Superdotação. Eu me chamo Dimitri e essa é minha colega Isabel. Hoje nós estamos aqui para entrevistar uma pessoa muito especial no nosso município, a primeira vice-prefeita da nossa história, Tatiane Scarpati Fenali. Então, Tati, você poderia se apresentar para a gente falando um pouquinho sobre você, sua idade, se você tem filhos ou se você é casada? Claro, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Tatiane Scarpati Fenali, eu tenho 41 anos, sou casada com o Ivan Crepaldi Fenali, eu tenho 2 filhos, o Igor, que tem 17 anos, e o Theo, que tem 12. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre sua família? Claro, eu comecei a namorar com o Ivan quando eu tinha 16 anos, era novinha, né? E aí a gente namorou por 7 anos, a gente construiu a nossa casa, eu trabalhava, ele trabalhava, a gente foi construindo, foi comprando os móveis devagarinho, com o tempo, aí depois a gente casou, logo que eu casei, aí eu já fiquei grávida do Igor, nosso primeiro filho. Então já faz 18 anos que eu sou casada, moro lá na comunidade de São Bento, e a gente vive lá desde então. A mesma profissão que vocês tinham naquela época, vocês ainda têm hoje ou vocês foram mudando ao longo do tempo? Não, Dimitri. Isabelle também. Eu já fiz de tudo nessa vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como costureira. Trabalhei 10 anos. Até meus 24 anos eu fui costureira. Aqui numa fábrica que tinha aqui em Morro Grande. Depois eu casei, fiz curso, abri um salão de beleza. O meu marido ele trabalhou um tempo aqui numa agropecuária, depois voltou para trabalhar em casa com aviário. Aí daí continuei trabalhando em casa com o salão de beleza e na avicultura com meu marido, com a família lá, os pais dele, o irmão dele. A gente trabalhava junto lá, trabalhamos lá. E aí trabalhei acho 10 anos também no salão, mas nesse meio tempo eu vendia lingerie, vendia Avon, só não vendia os filhos, mas eu vendia tudo que eu podia, sabe, para ajudar a fazer uma renda a mais para a família. Mas sempre tive envolvida assim com vendas, com gente, com atendimento das pessoas também. Então, desde o começo você já tinha essa ligação especial com o povo de Morro Grande? Sim, eu sempre gostei. Eu digo que o que eu gosto mesmo é estar falando com gente, de conversar com as pessoas. Eu não consigo ficar isolada. Eu sempre tive envolvida à frente de trabalhos da comunidade, com o clube de mães, com tudo que envolvesse gente, eu estava lá enfiada no meio. O meu negócio é pessoas. Eu sempre pensei que essa fosse a parte mais difícil do seu trabalho. Não, é a parte que eu mais gosto. Nossa, que diferente. Você poderia contar um pouquinho pra gente sobre sua juventude, qual escola você estudou e tal? Sim. Até os meus 10 anos eu morei numa comunidade mais isolada, que é a Santa Bárbara, que era chamada de Matraca, e até hoje ainda chama de Matraca, mas na Santa Bárbara, ali perto do Saltinho, na verdade, no Perón. Eu estudei até a 4ª série lá na escola isolada, quando ainda eram escolas isoladas. Depois teve a junção. Em 94, nós viemos morar aqui, mais próximo do centro, e eu também passei a vir estudar no estadual, no colégio que vocês estudam hoje. Não era aqui, mas assim, naquela estrutura antiga que tem lá, que hoje é um museu. Eu estudei lá até me formar. Eu estudei lá. Então, você poderia contar um pouco sobre como era a vida naquela época e os seus estudos? Sim. Eu costumo falar, hoje, quando eu converso até com a Isabelle, com meus filhos, que era diferente. Quando fiz 14 anos, o meu pai disse assim que tinha um presente para mim. E eu pensei, nossa, que legal, um presente, 14 anos, né? Fevereiro, comecinho de ano, sim, beleza. Amanhã tu começa a trabalhar na fábrica. Então, eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia para a escola. Então, muitas vezes eu tinha que decidir, ou eu queria tomar café, ou eu tomava um banho. Eu preferia sempre o banho, porque como eu trabalhava com costura, eu ficava muito azul do jeans, sabe? Eu ficava toda azul. Então, eu tomava banho para a escola. Muitas vezes eu quase desmaiava, porque eu sentia fraqueza. Então, as merendeiras, a dona Enir, ela me salvou sempre com um chazinho, com uma bolachinha na cantina da escola. Eu chegava lá, ela já tinha um chazinho para mim, pelo menos com uma bolachinha. Ela sabia que eu trabalhava o dia todo. Então, eu não tinha tempo para estudar. Chegar em casa, vou fazer uma coisinha, vou estudar. Não, eu tinha que prestar atenção na sala de aula. Era o tempo que eu tinha.
Era ali que eu tinha que absorver tudo que eu podia, porque se tivesse prova, eu não tinha um momento para mim poder pegar os cadernos e estudar. Então era ali. Muitas vezes durante a aula o professor explicava e eu ia fazendo meu rascunho. Até hoje tudo, eu estou no telefone, eu estou falando com alguém, eu estou rascunhando. Porque eu levava esse rascunho, enquanto eu costurava eu botava do lado, e eu costurava e olhava. E eu ia memorizando. Eu sempre tive minhas notas muito boas. Pode pegar meu histórico aqui na escola que vocês vão ver. Mas assim, não era tempo, mas era a dedicação que eu podia dar aquilo, era aquilo, sabe? Então era assim que eu fazia. Tinha assim, não era todo mundo que trabalhava, eu tinha colegas minhas que tinha assim, tinha o tempo para as outras coisas. Mas eu, em específico, a minha juventude foi assim, trabalhando, estudando, e final de semana daí saía. Por isso que eu comecei a namorar cedo, né? Aí saía com o namorado, de família mais antiga, que não podia sair de casa. Então a gente tinha a opção de namorar cedo para poder dar uma saidinha, sabe? Mas assim, foi bom, da forma que foi, mas foi boa. Não me arrependo da forma que eu fui criada e como foi. Isso eu acredito que veio dizer bastante a pessoa que eu sou hoje. Então, desde o início, sua rotina sempre foi bem ocupada, deu para perceber. Uhum. E a escola sempre ela te impactou muito positivamente, pelo que deu para entender das suas falas. Sim, sempre. Muito que eu aprendi foi na escola, foi com meus professores. Sou grata a muitos professores, uns mais pontualmente mais específico, porque eu com 14 anos eu tive depressão também, e que meus pais não detectaram, meus amigos não detectaram, e quem descobriu e veio falar comigo, que estava percebendo o que estava acontecendo, foi uma professora. E aí sim, eu cheguei no fundo do poço de ter que ficar tratamento, de não vir mais para a escola, sabe? A depressão na juventude, assim, ela é uma coisa bem delicada. E que o trabalho do professor é muito importante, além de estar na sala de aula ensinando a matéria, de perceber isso no aluno. A gente tem que perceber isso nas pessoas. E quando a gente percebe, a gente fazer alguma coisa. Então essa professora fez isso por mim, e eu sou grata a ela até hoje, pelo que ela fez. Então, tudo que eu aprendi, digamos assim, em saber conviver em sociedade, em ética, em respeito, eu aprendi sim com meus pais, mas como eles não tiveram estudo, eu aprendi muito mais foi na escola. Eu não fazia ideia que você tinha passado por isso na sua juventude. Se não for muito delicado, incômodo para você, você poderia só dar uma palpitada sobre essa fase da sua vida? Claro, se não for incômodo para você. Assim, Dimitri, o que me... Até hoje, quando tu conversa com alguém que está com depressão, eu entendo quando alguém fala que está passando por um momento difícil. Porque quem já teve, entende. Quem nunca teve, talvez julga. Diz que é frescura, que é bobiça, ou que não te falta nada, ou por que tu estás assim, né? Então, quando eu escuto, eu acolho. Eu vou lá e tento acolher essa pessoa, porque quem já passou sabe. Eu, naquela época, eu acredito que uma das coisas foi eu ter que começar a trabalhar cedo. Enquanto todas as minhas amigas iam jogar bola, e fazia aula de dança, fazia várias outras coisas, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha tempo para estudar. Eu era ótima em esportes, eu não podia participar de gerva, porque eu não podia sair, sabe? Eu nunca fui num passeio de escola, porque eu tinha que trabalhar, entende? Então, assim, é como se tivesse colocado uma carga, um peso em cima de mim, numa idade que não seria. Hoje, por que não pode trabalhar? Sabe? É novo ainda, não pode trabalhar. Eu compreendo um pouco por quê. Mas eu também não julgo meu pai, porque eu tinha que ajudar em casa. Sabe? A gente é de família pobre, então tu tinha uma idade que tu podia trabalhar e eles pegavam os funcionários para trabalhar, então eu ia trabalhar. E eu ficava contente porque eu tinha o dinheiro para ajudar em casa também. Não era para mim, o dinheiro não é para me comprar minhas coisas. Que hoje assim, tu faz um serviço, o dinheirinho é teu. Os meus filhos trabalham em casa também, o dinheirinho é deles. Eu não digo assim, não, me dá esse teu dinheiro aqui porque eu vou comprar o gás. Me dá o teu dinheiro, eu tenho que comprar carne. Sabe? Hoje é diferente porque a gente vem com uma mentalidade diferente, né? Graças a Deus. Então, acho que aquilo lá colaborou bastante. Eu tenho que trabalhar cedo, uma vida corrida, como eu já falei para vocês, de trabalhar o dia todo, estudar à noite, não ter tempo, dormir tarde, acordar cedo. 6 horas da manhã eu estava de pé, ia dormir 11 horas da noite, me alimentava mal. Aquilo foi me dando
um desgaste, acredito que me fragilizou a minha mente. E onde eu fui, comecei a ficar com depressão, e fui indo, eu não queria admitir que eu estava com aquilo, aí chega num ponto que tu não aguenta mais. Mas, graças a Deus, fui, me tratei, me acalmei, saí do emprego, né, que era o que aparentemente estava me fazendo mal, que eu achava que era aquilo. E aí vi que depois que eu melhorei mais, que eu descansei, eu vi que eu podia voltar. Eu voltei para o mesmo emprego de novo, continuei trabalhando mais uns anos e tudo certo. Realmente eu fico muito feliz em saber que, apesar de você ter passado por isso, que foi um ponto tão triste, né? Na sua história, você conseguiu superar, já provando sua capacidade de superação tão cedo na sua vida. Mas, voltando no assunto da educação, você sempre teve uma relação boa com os estudos. Você chegou a ter alguma formação ou graduação? Então, quando eu me formei aqui no 2º grau, parei de estudar. Parei porque vai ficar em casa, vai trabalhar em casa, estudar para quê? Né? Vamos trabalhar com aviário, não tem necessidade de estudar. Eu tinha vontade, eu estava no 3º ano, eu era apaixonada por biologia ou fisioterapia. Eu estava naquela assim, mas eu queria tanto. Só que aí fui conversar com meus pais e eles disseram, estudar para quê? Não, ninguém da família estudou, não tem necessidade. Eu era uma aluna ótima, né? Mas aí sim, por falta de apoio, eu acabei não estudando. Parei, não estudei. Mas assim, tudo quanto era curso que tinha, eu tenho um monte de diploma. Eu fazia tudo quanto era cursinho, de tudo que tu pensa, desde coisas de alimento, de atendimento ao turista, de tudo eu fazia. E aí depois de muito tempo, eu pensei assim, na verdade foi depois da pandemia, que eu me senti que a minha cabeça ficou diferente, cada um afetou alguma coisa, né? Eu senti que a minha memória ficou afetada. E fui procurar um neurocirurgião, e ele disse assim para mim que eu deveria, ele disse, por que tu não estuda? Por que tu não faz alguma coisa assim para forçar a tua cabeça? Eu falei para ele assim, mas está sendo tão difícil, eu estava com dificuldade de pegar um livro e ler. Exatamente por isso. E daí ele até me aconselhou, né? E conversando também um dia com a irmã Tânia, daí a irmã disse assim, por que tu não volta a fazer faculdade? Parecia que estava combinando, sem combinar. Eu disse, nossa, mas será? Aí que eu fui ver alguma coisa, ver outra. Então se eu for para mim fazer, eu vou fazer alguma coisa que eu goste. Assim, voltado para a religião e tal. Foi onde que daí eu fiz licenciatura em Ciências da Religião. Então eu entrei no começo e dizia, o que eu fui fazer da minha vida? Para que eu fui fazer isso? Porque tu tá muito tempo, né, sem estudar. Mas assim, como é uma área que eu gosto, então foi bem tranquilo, assim. Então, seguindo depois ali de fazer esses estudos, aí eu dei aula nas escolas também. Não é todo ano que eu me disponho a dar aula, porque não é assim, uma necessidade minha, assim, eu preciso dar aula. Não. Aconteceu de ter anos que eu nem tinha ido atrás de vaga e eles até pediram para mim, Tati, nós estamos sem professor aqui, vem, pega umas aulas aqui com a gente e tal. Então eu pegava, assim, um ano sim, um ano não. Até no ano passado eu também estava dando aula, e aí eu não tinha pretensão de me candidatar mais. Aí quando chegou ali na época ali acho que era o último dia para mim me afastar, e eles me ligaram, tu não vai se afastar, mas eu tinha que deixar os alunos, e aquilo me deixou o coração na mão, de deixar meus meninos, né? E aí eu me afastei. Então desde o ano passado, de junho do ano passado para cá, eu não pisei mais numa sala de aula. Mas eu sinto muita falta, assim, de estar com os alunos. Então, realmente, essa história sempre está ligada à educação. Pessoas. Queria comentar aqui que você disse que você gostava muito de biologia. Me identifiquei, eu também adoro biologia. É uma das minhas matérias favoritas. Mas, voltando ao assunto, eu achei muito interessante ver sua trajetória. Você sempre estava ligado ao estudo, sempre gostou. E por falta de apoio, você saiu. Isso é uma prova de que uma das coisas mais importantes para você conseguir seguir uma carreira é um apoio inicial. Mas saber que você já foi professora me surpreendeu, que realmente você já trabalhou com tudo que dá para trabalhar. Eu queria te perguntar uma coisinha. Como é que foi essa faculdade que você fez? Você conheceu muitos amigos? Como é que foi a sua trajetória? Não, é sempre presencial, na verdade, era. Então,
Eu ia lá no polo para fazer as provas, né, as avaliações, mas mais era ali por grupo de WhatsApp mesmo. Então assim, tu conversa por ali, né? Hoje é diferente, né? Conversado por ali é tudo virtual, aí tu tira dúvidas, tu conversa com o professor, mas assim, super tranquilo quanto a isso. Aí tu vê que tem pessoas, tinha uma senhora de 90 anos começando a faculdade quando eu comecei, 90 anos. Então assim, o estudo não ocupa espaço, a gente não pode parar, né? Então ali, eu já engatei a teologia também, para fazer teologia, porque é uma área que eu gosto, mas estou pensando como em 2 anos eu posso fazer agora filosofia ou sociologia, estou pensando também já em engatar também mais 2 anos. Tem horas que eu penso, não, eu estou bem maluca, né? Mas assim, por que não? Não é? Tudo que vem para a gente aprender, que agrega para a gente, é bom, a gente não pode parar, em momento nenhum. Não ocupa espaço e a única coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento. Podem tirar outras coisas, agora o conhecimento ninguém tira. É uma coisa que eu concordo muito com você, que eu acho que o estudo, a preparação que você obtém através do estudo, ela é a coisa mais importante que você pode ter. E isso junto à comunicação. O respeito, a comunicação, para mim, é o mais importante. Se eu fosse um chefe buscando contratar alguém, eu sempre ia dar atenção a esses 2 tópicos. Preparação e comunicação. Uhum. Tá, avançando aqui agora, eu tenho uma duvidazinha para você. Você falou ali que sempre estava ligada a ciências religiosas e áreas mais científicas, ali pelo que eu entendi. Mas o seu cargo hoje de vice-prefeita, como você iniciou nessa vida política? Então, Dimitri, era o ano de 2015, por aí, que se fixou uma lei que teria que ter participação de mulheres na política. Até então não tinha. Então foi exigido que pelo menos 30% dos candidatos teriam que ser mulheres. Então, em uma dessas reuniões que a gente fazia assim, em comunidade, para ver quem da comunidade poderia ser um candidato, né? Aí, claro, os homens preencheram as vagas e mulheres não tinha ninguém, precisaria de 3. E aí, como em toda reunião que precisa que alguém assuma alguma coisa, ninguém vai e fica aquele silêncio que ninguém vai, eu disse, coloca o meu nome ali, que eu queria ir para casa, coloca o meu nome aí. Aí colocou o meu nome. Aí o meu marido ficou pé da vida comigo, né? Foi dar o teu nome? Eu dei meu nome, o que tem? Deixa lá. E aquilo eu fiquei pensando na minha cabeça, assim, nossa, mas é uma coisa que eu gosto, sabe? E comecei a pensar, o que faz um vereador? Será que eu posso me dar bem com isso? E por outro lado, assim, eu não gostava de política, porque eu via a política de uma forma. Aquele político, estou fazendo eu meus julgamentos, tá? Mas a minha opinião, a Tati, é minha opinião. Aquele político que vai lá e começa a gritar no palco, e grita. Eu não suportava aquilo. Aí eu assim, mas eu não gosto disso, isso aí não serve para mim. Mas eu vi que eu podia fazer a política do meu jeito, a minha política, sabe, como eu sou. Eu não preciso copiar alguém e ser igual, porque se fosse para mim ser igual, eu não queria ser. Então assim, eu posso ser, só eu vou tentar ser, eu vou tentar me eleger sendo o que eu sou. Aí tá, dei meu nome ele foi para frente, teve uma aceitação ali entre o grupo, então tá, me lancei candidata. Aí em 2016 foi quando eu corri a primeira vez as eleições e eu fui eleita com 148 votos na meu primeiro mandato. Eu fui a última a entrar com os meus votos, porque teve vereadores que entrou com menos voto, mas por causa de legenda. Mas em quantidade de votos mesmo, eu entrei com os meus votos, 148 votos na primeira vez. E aí, terminando esse mandato ali, nesse período ali aconteceu muita coisa na minha vida, em 4 anos acontecem muitas coisas, né? Uhum. Aprendi várias coisas ali dentro da Câmara de Vereadores. Eu saí 8 meses para assumir a Secretaria de Agricultura do município, que até então também nunca havia tido uma mulher que tivesse assumido a Secretaria de Agricultura, porque quando falam agricultura, acham que é uma coisa que se trata de homens. Mas não, mulheres também trabalham na agricultura, né? Então eu assumi aquela secretaria, eu dei uma organizada à secretaria, eu dei uma outra cara para a secretaria. Isso são palavras das pessoas até, não minha, porque eu entrei e fui fazer de acordo com o que eu achava que era o certo.
E as pessoas diziam assim depois, aí eu saí logo, 8 meses só, porque vim no período eleitoral. Aí, como cargo de comissão, eu teria que me afastar. Então, eu me afastei. Então, eu trabalhei só 8 meses. Nesse período, meu pai morreu também. É um assunto bem delicado para mim. Mas hoje eu já consigo falar nesse assunto sem chorar. A gente tem que ir trabalhando dentro da gente, né? Mas foi uma perca muito grande para mim. E ficou aquela dúvida. Agora, eu vou à reeleição novamente ou eu não vou? Eu me sentia impotente, porque eu perdi um dos meus maiores cabos eleitorais, que era meu pai. Eu estava na política também por causa dele, porque tinha políticos na família, e ele sempre foi envolvido também. E eu pensei assim, agora eu acho que eu não vou mais. Eu não vou conseguir. Não pelo fato de eu não dar conta de algo. Pelo contrário, eu ficando 4 anos, eu já tinha uma bagagem boa de saber o que era ser um vereador, né? E aí então fui de novo, vamos lá, vamos trabalhar. E o que me deixava muito contente era passar nas casas, pedir o voto para as pessoas e as pessoas diziam assim, eu vou te dar o voto, porque quando tu foi a secretária da Agricultura, tu atendia a gente tão bem, tu falava tão bem com a gente e tu merece o voto. Então no meu segundo mandato, eu fiz 234 votos. Eu fui a mulher mais votada. Sabe? Isso também me deixou bem contente. Eu fui a segunda mais votada. A outra vez eu fui a nona, e essa vez eu fiquei em segundo, nesse meu segundo mandato, né? Então aquilo dá uma alegria para ti, de pensar assim, o que eu estou fazendo, que bom, as pessoas estão reconhecendo o teu trabalho, né? E eu ia cada vez gostando mais daquilo, de me envolver com a política, de ver aquilo que estava acontecendo, que eu podia fazer, podia estar ajudando a administração, podia estar ajudando o executivo, podia estar indo buscar recursos para trazer para o município, conversar com os deputados. Isso sempre foi muito bom, eu sempre gostei disso. Eu achei muito, muito, muito interessante essa sua trajetória, essa sua história. Que para pensar que no início você não gostava da política e que você nunca pensou em realmente participar disso, e com o passar dos anos você foi lá e você mudou como ela era feita. Pensar isso, parece até história de filme, né? Daí você foi lá, virou secretária da Agricultura, né? Então, realmente é uma sensação muito legal que dá, porque ver o seu trabalho sendo reconhecido. Isso é bem interessante. Daí, em que momento que você foi de... você era o quê, né? Eu esqueci a palavra. Vereadora. Para virar uma vice-prefeita. Em que momento você passou por isso? Então, Dimitri, eu gosto muito, eu digo assim, sempre nas reuniões, eu sou aquela que quebra todos os protocolos. Adoro, adoro. Porque tem aquele lá, né? Chega, cumprimenta esse, aquele, eu chego, oi, falo um oi geral. Quando eu vi que eu posso sim fazer minha política do meu jeito, ser do meu jeito, sabe? E eu vi que deu certo, eu vou continuar assim. Porque pra gente, pra mim, é muito mais fácil eu mesma do que tentar me encaixar em algo para que agrade alguém, né? E assim eu continuei aqueles mais 4 anos de vereadora. Quando chegou ali no finalzinho do terceiro ano, pro quarto, já fica aquilo lá, quem são os próximos candidatos, quem são, quem não são. Eu disse assim, vereadora eu não vou mais. Dou 2 mandatos, ali 8 anos, tá ótimo. Chega, tá bom, deixa espaço para quem é mais novo. Vamos dar chance para pessoas com novas ideias. Não que eu não teria, né? Mas assim, eu concordo muito que a gente tem que dar espaço para gente nova. Se a gente não der, não acontece as coisas, né? Então eu disse assim, vereadora eu não vou mais. Mas tu vai parar? Pode ser que eu pare. Quem sabe me convidando para algo a mais, eu até posso pensar se eu vou querer ou não. E essa minha fala surgiu o quê? No último mandato tivemos 3 partidos concorrendo às eleições. Desses 3 partidos, os 3 que estavam encabeçando vieram falar comigo para mim ser a vice deles. Aí eu pensei assim, poxa, se os 3 vieram falar comigo, então é que algum valor eu tenho, né? Assim, vamos se valorizar. Então aí que foi que eu pensei assim, então surgiram as pesquisas, que são feitas pesquisas, a gente tem que acreditar nos números. E aí eu disse assim, vou lá, vou enfrentar mais essa, com o coração na mão, porque é algo muito maior, né? Não é só de ser vereadora, tá ali no executivo é bem diferente do legislativo. E
E deu certo. Eu sempre dizia assim que era para Deus me colocar aonde eu deveria estar. Eu uso essa frase todos os dias. Eu acordo e eu penso, Deus me coloque aonde eu tenho que estar. Porque daí tu não fica com uma pressão em cima de ti. Então Deus me colocou, acredita, onde eu deveria estar hoje. Então foi tudo assim muito natural e foi maravilhoso. E eu posso te dizer que entre estar vereadora e estar vice-prefeita, eu prefiro estar vice-prefeita. O executivo, para mim, é bem mais trabalhoso, é bem mais complicado, tem muito mais atendimento, mas eu gosto de gente. Lembra que eu falei que eu gosto de gente? Sim. Eu gosto do povo. E tá no executivo, tu tá no meio do povo. E é disso que eu gosto. Bem interessante mesmo. Que você Só deixa eu relembrar aqui essa história. Você, de início, não que gostava da política, você se candidatou assim, bota meu nome aí, só ir pra casa, sei lá, comer uma canja. E daí, com isso, você foi evoluindo e criando uma nova política dentro de um grupo que antes não era tão residido por mulheres, né? Você criou uma nova política a partir disso e depois você virou vice-prefeita. Isso é muito, muito, muito inspirador. Realmente, eu te dou os meus parabéns. Agora uma pergunta, nesse seu cargo de vice-prefeita, qual é o seu maior objetivo? O que você mais busca trazer para a cidade de Morro Grande? Ajudar sempre. Eu estou ali para ajudar o prefeito, porque, na verdade, assim, qual é a função do vice-prefeito? É estar no lugar do prefeito quando ele não está, mas também assessorar o prefeito nas tomadas de decisão, em tudo que for necessário. Então, eu estou ali para ajudar ele. Então, ele cuida de uma parte, eu cuido da outra. Eu digo que eu fico mais na área social, eu fico lá na educação, eu fico pipocando de um lado para o outro, sabe? Estou sempre fervendo, fazendo ali, planejando os eventos que vai ter no município, indo atrás de recursos também, porque a gente vai para Brasília, a gente vai para Florianópolis, atrás de recursos para o município e principalmente aquilo que agregue para mais pessoas, sabe? Agora, a minha finalidade é trabalhar em cima daquela rua coberta. Eu quero aquela rua coberta. Onde eu vou com a rua coberta debaixo do meu braço. Por quê? Eu sei que ali de baixo vai servir para muita gente. E vai ficar por muitos anos ali, sabe? Então, além disso, a gente está sempre trabalhando em tudo isso, Dimitri e Isabelle, em tudo que possa favorecer as pessoas. A gente atende, sim, um caso pontual de outro particular que manda no celular? Atende, mas o que eu gosto é de fazer para pessoas que gerem mútuo, sabe? Que gere um resultado mútuo para mais pessoas junto. Mais uma vez, demonstrando seu grande amor com o atendimento ao público, né? É uma pergunta que talvez já tenha respondido, mas você me perdoa se já tivesse sido respondida. De onde veio esse seu amor pelo atendimento ao público, por essa interação com as pessoas? Você sempre teve ou teve algum momento de virada? Não, é um detalhe que eu não... Essa pergunta que tu me fez agora, eu penso assim, da onde? Não sei. Eu só sei que eu me sinto bem no meio de gente. Eu até brinco às vezes assim, ai, mas me incomodo. Mas eu gosto. Eu tenho o prazer de pegar um problema, de alguém trazer uma dificuldade para mim, e o prazer de ajudar a conseguir solucionar aquilo. Sabe? Eu me sinto satisfeita, eu me sinto em paz. De tu poder trazer uma coisa para mim e dizer, eu não consigo com isso aqui. E chegar e dizer assim, se a gente fizer dessa forma, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. E conseguir, isso aí me traz uma paz, assim, que eu não sei nem explicar. É isso, essa sensação de dever cumprido, de que eu estou no lugar que é para ajudar as pessoas. E que se eu não estiver fazendo isso, eu estou falhando. Então, o meu prazer é ajudar. Agora uma pergunta mais diferente. Acho que essa é mais diferente até agora. Você agora é uma vice-prefeita muito respeitada e muito importante no nosso município. Mas em algum momento, assim, da sua carreira, que vai vir para o futuro, que Deus abençoe sua carreira, você pretende se candidatar a prefeita? Eu estou me preparando para isso. Vou ser bem sincera. Estando ali dia a dia, a gente pode aprender como funciona dentro de uma prefeitura. E não é nada daquilo que eu pensava. Nada. Enquanto vereadora, eu achava que o executivo era uma coisa.
Estando lá, eu vi que é totalmente o contrário. Até tive alguma conversa parecida hoje de manhã com o vereador. Eu falei que se tu fizesse essa pergunta para mim há 5 meses atrás, eu ia dizer assim, eu não quero. Eu não quero. Porque é muito complicado, é muito complexo, é muita coisa lá dentro. Mas, passando esses 10 meses que já passou de quando a gente assumiu até aqui, a gente vai observando e estando ali dentro vai aprendendo as coisas. Então, assim, é o primeiro ano. Eu tenho mais 3 anos para mim pensar. Eu só digo assim, eu vou ficar à disposição. Mas quem vai determinar isso, se eu vou ser ou não, é o povo, lá na frente. Então eu vou esperar. Eu vou ser a vice de vocês, morro-grandenses, a vice que vocês nunca tiveram, que eu sou a primeira mulher, e falo isso com muito orgulho. Eu sou a primeira vice, mas para abrir portas para outras também. Eu quero que outras mulheres participem da política, porque o olhar de uma mulher é diferente em todas as coisas. Então, quando a gente promove uma festa, a gente promove alguma coisa, e as pessoas vêm, elogiam, dizem, nossa, mas está diferente. É porque o toque feminino em alguma coisa faz a diferença. Então, eu estou aqui hoje, no cargo que eu estou, para fazer a diferença. E se eu não fizer, eu não estou fazendo meu serviço. E eu quero fazer meu serviço para me ficar contente. Então, sim, lá na frente, sim, eu posso ser uma candidata. Mas as coisas podem mudar também. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, Dimitri, Isabelle, eu vivo um dia de cada vez. Então, hoje eu estou prefeita, amanhã eu estou. Depois a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu não vou sofrer por uma coisa que daqui 3 anos. Né? Então, vamos esperar. Mas estou me preparando para isso. Para que se um dia for para mim ser, ou meu nome estiver à escolha das pessoas, eu quero poder dizer assim, ó, eu estou pronta. E quais foram os seus maiores desafios até chegar à prefeitura? Desafios. Como mulher, a gente tem o quê? Serviço de casa, filhos, escola, né? Tem tudo aquilo. A gente diz que tem uma figurinha, que até se vocês acharem para colocar na hora da edição, é assim, de uma corrida, um homem e uma mulher. O homem de terno, a mulher de saltinho, e é dada a largada. O homem sai correndo. A mulher sai com um neném no braço, um filho pendurado na perna, uma máquina de lavar, panela, a casa, estudos, tudo de atrás dela. O peso da mulher é bem diferente. Porque a mulher não é simplesmente eu chego em casa, eu tenho a minha comida na mesa, eu tenho a minha roupa lavada, passada, eu como, eu deito, eu descanso, outro dia eu levanto e vou para casa. Não, o desafio é chegar em casa, dar conta de ajudar os filhos nas atividades, dar conta de pôr roupa a lavar, fazer a janta e o almoço para outro dia, deixar a casa limpa. E na igreja rezar, porque a gente não pode deixar. Eu tenho meu trabalho na comunidade, eu tenho o clube de mães, sabe? Então, por que tu não larga alguma coisa dessas? Eu não largo porque me faz bem, porque eu gosto. E eu sei que às vezes tem um dia que eu não vou, elas dizem, que fez falta aqui, né? Então, assim, me faz bem para as outras pessoas também. A gente não pode deixar de fazer o bem quando a gente pode. Mesmo com tudo isso, eu sigo. Então, uma das dificuldades ainda é isso. Muitas vezes eu vou dormir e deixo a louça na pia. Eu gosto? Não. Muitas vezes eu venho para a prefeitura e deixo a minha cama para arrumar. Eu não gosto, mas eu deixo. Porque daí eu tenho que dar prioridade. Aí, se o meu filho está doente ou está precisando, eu deixo todas as outras coisas e eu fico com o meu filho, porque a prioridade é o meu filho. Ou se meu marido quer sair no dia que eu tenho uma reunião, aí eu peso, o que é mais importante? É o meu casamento ou é essa reunião? Meu casamento é mais importante. Apesar de tudo, eu tenho uma família que eu zelo acima de qualquer coisa. Né? Então, a gente tem que saber balancear. O que é mais importante para ti? Eu não vou jogar minha família fora por causa da política. Então, eu tento conciliar o máximo que eu posso e não reclamar. A gente tem que agradecer. E quais são, assim, os projetos que você pretende desenvolver durante sua gestão? Eu tenho um monte de projeto, um monte de coisa. Tipo, isso me deixa bem louca. Eu já estou lá planejando já a festa do ano que vem, final do ano que vem. Sou bem atacada. Era junho, eu já estava com a festa do Natal já na cabeça, já pronta, já queria, sabe? Então, assim, eu gosto de estar sempre dando um passo a mais na frente para não ser pega de calça curta. Tem um ditado que diz assim, né? Então, a gente tem muita coisa
para fazer de infraestrutura, né, de estrada, de coisas nas escolas. Assim, falta 3 anos, ainda é pouco. Às vezes eu me apavoro e digo, gente, já passou um ano e eu tenho tanta coisa ainda, eu não fiz nem a metade do que eu queria num ano, né? Mas a parte burocrática é bem difícil. Não é como eu pensei, então tem que ter paciência, tem que fazer o que dá com o que eu tenho. E se pudesse deixar uns conselhos para os jovens que queiram se candidatar futuramente, qual seria? Bom, jovens, agora até olhando para a câmera, não se candidatem pensando por causa de salário, por causa de dinheiro, porque o que não sobra para um vereador é dinheiro. Porque a gente está sempre ajudando alguém, comprando uma rifa, indo em comunidade. Então, se for para pensar nisso, tu não junta dinheiro. Pensa o quê? Se você é jovem, que tem vontade de entrar na política, entra para ser diferente. Entra para fazer alguma coisa nova. Participa com ideias novas, com ideias boas. O que pode ser bom para o meu município? Se coloca no lugar do outro. Eu sou jovem. Se tivesse tal coisa do meu município, seria tão bom, né? Faz assim e leva em prática. Conversa com quem já tem experiência. Não vai assim na loucura, sabe? Se eu tivesse ganhado vários conselhos antes de eu ter me candidatado, e tivesse aprendido, eu teria feito muita coisa diferente. Não precisaria ter apanhado tanto, né? Então, eu até falo para algumas pessoas, eu disse assim, quer que eu converse, quer que eu fale alguma coisa, como é que foi, como é que não foi? Tem muita coisa que eu não vou falar aqui para vocês, mas quem tiver interessado em saber, eu posso sim falar como que é a realidade de estar na política, porque as coisas não são rosas, elas são bem difíceis, né? Mas para quem tem força de vontade, para quem quer mesmo ajudar o município, aí quem é assim, que tem esse foco, a pessoa não vai se decepcionar. Então, quiser entrar na política, entre. A gente precisa de pessoas novas e a gente precisa de pessoas boas. Muita gente diz assim, mas eu não vou votar mais, porque isso, porque aquilo. Quando a gente tem uma índole boa, tem pensamentos bons e deixa de votar, a gente permite que pessoas erradas escolham pela gente. Então a gente não pode deixar de votar. Vai lá, pensa bem, escolhe e vota. E seja uma pessoa boa para que a pessoa possa também te escolher. Para finalizar então, Tati, se você puder aí deixar mais uma outra mensagem, dessa vez para todos os ouvintes do nosso podcast, qual seria? Vou pegar o foco da educação. Estudem, trabalhem, foquem, obedeçam os mais velhos, aqueles que têm mais experiência. Quem é mais velho não é só mais velho, tem muita experiência, muita coisa, muita bagagem por detrás. Então procure conversar sempre com alguém, tirar as dúvidas, não tenham medo de tirar dúvidas, de conversar, de expor aquilo que vocês estão sentindo. Não é vergonhoso errar, não é vergonhoso tentar, não é vergonhoso perder, né? Tem gente que só quer tentar se for para ganhar. Então, a gente tem que tentar. Uma mulher, num dos cursos que eu fiz, ela disse que a oportunidade é uma mulher que corre com os cabelos para frente. O cabelo vai primeiro que ela. E se ela passar, tu não pega mais. Tu não pega mais pelo cabelo. Então, toda oportunidade que vocês tiver para crescimento, para aprender, para estudo, agarrem ela. Que ninguém tire o conhecimento de vocês. Também quero aproveitar, Dmitry e Isabelle, para dar parabéns para vocês e dar parabéns aos professores também. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui no colégio, que relembra lá o meu passado, onde eu já pisei, onde eu estou hoje também é por causa da escola. Muitos professores que andam indo pelos corredores aqui foram meus professores, né? Já ouvi de uma professora dizer assim, que orgulho ter a minha ex-aluna hoje ser uma vice-prefeita. E eu fico feliz com isso também, né? Então, assim, espero que dessa escola saiam muitos líderes políticos, não só na política, mas também líderes ali fora, que sejam sucedidos nos seus negócios. Isso só depende de cada um de nós, basta a gente querer. Nós gostaríamos muito de te agradecer por sua presença aqui hoje e falar para o nosso público que esse foi o nosso primeiro podcast. Então, pessoal que está aí em casa assistindo, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube para acompanhar as próximas entrevistas com a gente. Então, até a próxima. Tchau.
fantástico.